Laurinha. Você acordou? O golpe da Laurinha só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. Laurinha. Adorei! Oi, meu amor. E Já aí, sei que você está Laurinha? cansado. E aí, meu amor? Tô Já sei que você está cansado. cansado. Você Pô, viajou dirigi 6 horas, dirigiu 6 seis horas. horas de Campinas. Não podia parar nem para fazer pipi. Já sei de tudo. Já ouvi tudo hoje. Bom, mas assim, Detalhes, detalhes. Mas detalhes esse negócio é o ótimos. É seguinte. que só tem amigo. Não, eu fui no essa história de Campinas, porque a empresa, a gente, logo que começou a história da quarentena, a gente deu férias coletivas. E aí, mas não está em São Paulo, lá o decreto não proibiram fábricas de funcionar, né? Então, mas a gente resolveu dar férias coletivas, mas enfim, aí passou o tempo das férias, antecipamos feriados, tá, usamos lá umas coisas da regra, mas ia voltar segunda-feira. Eu achei que, se eu vi isso ontem, mas achei que era legal da minha parte, da volta, eu estar lá presente. Eu aproveitei, peguei a crise das crianças, arranquei de casa, passamos lá o fim de semana na casa do Guilherme, lá em Casa Bonita, Casa Chique, lá em perto de Sorocaba. E, enfim, eu trabalhei 2 dias lá, mas já de volta aqui à terrinha, nosso Rio de Janeiro, graças a Mas você Deus. não, o mais importante é que o Eduardo estava viajando, mas ele não deixou de fazer live todos os dias, discutir com as pessoas do Rio de Janeiro, enfim, de alguma maneira se comunicar. Eu Na queria verdade, na hoje. sexta, sábado e domingo eu dei uma escapada. Não, mas aí é justo. Aí é justo. Mas segunda você já estava no batente. Já estava. Primeiro, deixa eu começar a live de hoje, Eduardo, com uma notícia triste. A Denise, que era coordenadora do CRAS Nelson Mandela, faleceu. Então, aqui, nosso abraço, tenho certeza que o do Eduardo também, a todos os profissionais da Secretaria Municipal de Assistência, né, que são profissionais concursados, que são profissionais que estão lá há muito tempo. A Denise era uma dessas, né, e se foi fazer um trabalho lindo, como fazem as assistentes sociais, os profissionais de assistência no Rio de Janeiro. Então, eu prometi que começaria a nossa live com esse. É claro que é muito triste, mas a gente tem que Deixa eu falar a fazer um verdade. comentário aí. Claro. Fazer um comentário aqui, manifestando meus sentimentos também aos familiares dela, aos amigos, ao povo lá da secretaria, mas eu tinha ouvido já, eu estou evitando sempre de politizar aqui a minha participação, você sabe disso, né? Mas às vezes até a minha provocação acaba ajudando, eu quero ajudar, né? Assim, eu já ouvi de muito funcionário, os CRAs estão abertos, você participou daquela Abriu, de conversa 8 minha com às o Marcelo 5. Garcia, Exatamente. estão lá, estão Graças a funcionando. Deus. Então, assim, o SUAS tem um papel fundamental, mas ao mesmo tempo que a gente pede isso, os profissionais estão expostos ao contato com Tem que estar pessoas que... equipados, eles têm que ter EPI É como todo isso. mundo. Então, assim, não está rolando isso, essa reclamação que eu tinha ouvido já, né? Já ouvi de vários setores da prefeitura, mas, assim, tem que encher os caras de luva, de álcool gel, de máscara, De máscara, enfim, né? de Porque se tem um tudo. decreto, tem que ter um mínimo dar para os servidores as máscaras. E não tá acontecendo, né? Outro dia eu vi isso na Clínica da Família, o lado alemão, estava lá o Raul Santiago e o René Silva que estavam ajudando os caras enfim, o pessoal da Clínica da Família doando máscara. Então, é Isso, inaceitável esse tipo todo de mundo coisa. doando máscara. Assim, a gente tem o Então, mais Crivella, grave. eu estou de olho. Peraí que ele fica com raiva, aí ele faz. Eu estou de olho em você, hein, Crivella. Faz aí logo o negócio, senão eu vou denunciar. Vamos ver se ele faz. Muito bem, tomara que ele faça. Agora, assim, querendo ou não, a ideia hoje não era a gente nem falar em coronavírus. Amanhã eu tenho uma live com o Daniel Sorães, às 7 da noite, para falar disso. Mas não tem Legal. jeito, porque agora no RJ ouviu a entrevista do secretário de Estado, Eduardo, e a gente tem que falar, não tem como não falar. Claro que tem que falar. São os dados assim, assustadores. Na verdade, hoje você tem mil pacientes esperando vaga na rede hospitalar do nosso estado. São 361 esperando UTI e 688 esperando enfermaria. E o mais grave, o Edmar disse o seguinte, que em 3 ou 4 semanas a gente vai estar com um colapso igual ao da Itália, igual ao da Espanha, o que significa dizer que a gente pode ter um lockdown. Quer dizer, e as pessoas continuam saindo às ruas, às vezes de forma desnecessária. É claro que aquela pessoa que tem que trabalhar, que está nos serviços essenciais, essa não tem jeito. Mas as outras pessoas não precisam sair. É um pouquinho que a gente está tentando diminuir um número gigantesco de pessoas que estão morrendo. Você tem, no Rio de Janeiro, essa matéria que você não pôde ver, que você estava numa live,
Eles deram o seguinte número, Eduardo. São hoje 8.869 pessoas infectadas no nosso estado. E eles multiplicam esse número por 15, Eduardo. Porque a Significa subnotificação é altíssima. Por conta disso, 140 mil pessoas estão infectadas no Rio. E o cálculo deles ainda é mais assustador. Eu terminei a matéria e falei, gente, eu não posso deixar de falar isso na live, porque foi agora. Né? Você tem 21 mil leitos. Você vai precisar de 21 mil leitos para atender essa população. E 7 mil de UTI. 21 mil leitos normais e 7 mil de UTIs. Se todos os hospitais de campanha programados estivessem funcionando, a gente teria 3.400 leitos. Ontem eu estava conversando com o Daniel e ele me deixou assustadíssima. Quer dizer, acho que agora no Jornal Nacional deve sair isso, mas ele diz o seguinte, Eduardo, são 2 mil leitos que podiam estar funcionando e não estão. Que existem, né? Que existem na rede, só na rede federal, são 900 leitos. Quer dizer, por quê? Eu ontem estava ouvindo a frase do presidente, depois eu vou te mandar um gráficozinho, que eu sou ruim nesse negócio de internet, não sei passar, mas eu adorei. É um gráfico, olha aqui, ó. Não sei se claro que você não vai conseguir ler, mas esse gráfico diz todas as frases do presidente da República durante a pandemia, todas. E a de ontem, eu não vou aqui julgar, você sabe como é que eu sou, eu respeito, ele ganhou a eleição e eu respeito isso. Claro. Né? Mas, de verdade, não pode ser que não saiba o que fazer. Então, eu vou dizer o que fazer no Rio. Manda muito dinheiro fiscal para esse dinheiro junto, mas manda os hospitais federais funcionarem. Se ele já fizesse isso, já era bom, né? A minha impressão é sempre essa na área de saúde aqui no Rio. Porque você tem, ao contrário dos outros estados do Brasil, né, eu conversei um pouco com o Daniel também, acho que anteontem, você tem, ao contrário dos outros estados do Brasil, isso a gente sempre discute, você tem uma rede federal grande aqui, hospitais de qualidade, com leitos não utilizados e que já podiam estar funcionando. Né? Enfim, claro, pode ser até que os hospitais de campanha fossem importantes também, né? Mas antes de fazer o hospital de campanha, podia ter pensado nesses leitos já existentes. E assim, eu tô assim, assustadíssima. Você sabe quanto custou até agora o Hospital do Rio Centro? Você que foi gestor, o melhor gestor dessa cidade. Pra você ter uma noção, você sabe quanto custou o hospital? Quanto está custando até agora? 82 milhões. O Hospital de Campanha do Rio Centro vai custar 100 milhões. Sabe quanto você gastou para fazer o Evandro Freire, aquele hospital maravilhoso na Ilha do Governador? 56 milhões. É uma loucura. Sabe quanto custou o do Leblon? 39 milhões. Sabe quanto o Bruno Casuíro, secretário de infraestrutura do governo Witzel, que é do nosso partido, era presidente da Juventude, eu ontem liguei para ele porque eu queria saber quanto tinha custado o que ele está fazendo em Nova Iguaçu, que é um hospital que vai ficar. Não é um hospital que vai acabar, não é uma tenda. É um hospital que vai ficar. Está custando 62 milhões. Vai custar 62 milhões. Quer dizer, como é que um hospital de campanha de lona pode custar esse valor todo? Então, eu estou muito assustada, estou muito preocupada. A gente não tem os leitos necessários. Por exemplo, Leblon abriu, mas abriu com 30 leitos. Vai abrir o do Rio Centro com 100 leitos, 80 e 20. Quando você diz que está faltando 1.000 pessoas. Então, assim, eu tô muito preocupada e queria um pouco que você comentasse, fizesse assim uma reflexão. Se você fosse o prefeito hoje, como é que a gente estaria no Rio de Janeiro? Olha só, Laura, eu tinha até no começo desse ano, quando eu consolidei essa história da pré-candidatura, eu cheguei a fazer um vídeo, aí o Facebook cortou. Eu peguei aquela música, acho que era da Cássia Eller, do Nando Reis, não sei de quem é, Meu Amor, o que você faria se só me restasse esse dia, né? Se o mundo fosse... E era um pouco isso. O Victor entrou aqui, entrou tanta gente, eu não estou nem dando beijo, mas... Que agora você virou mais importante que todo. Uma galera enorme. Obrigada a todos. Fala, amor. Desculpa. Mas assim, e aí ali era um pouco a história. Eu sempre ia ficar me botando na situação, né? Pô, se eu tivesse no lugar do Crivella, o que eu faria, né, no lugar dele? E mal ou bem, eu gravei um videozinho quando começou ali a pandemia, e ele demorou a se manifestar, aliás, é uma característica dele, né?
Enfim, eu falava, olha, eu dei 4 dicas, monta um gabinete de crise, faz não sei o quê, faz não sei o quê, enfim, falei de 4 coisas. Então, assim, é óbvio que essa é uma situação, Laura, porque tem coisas, né, que é muito fácil para a gente, que é a oposição, bater. Né? Era uma coisa que depende só do Não, cara, concordo. e dependia só dele para fazer tal, e não aconteceu porque ele é incompetente. Esse é um negócio que é um desafio, né? Uma crise, eu diria assim, eu não passei por uma crise como essa. Né? E olha que a Graças a gente Deus. enfrentou muita crise. Não, Não, acho graças a que Deus, ninguém passou por uma crise como essa depois da Segunda Guerra. Acho que o mundo não isso. passou por uma crise como A essa, né? Vamos nossa, ser a justos, eu nossa sou geração, justa. é Ou isso. tento ser justa, né? Nossa geração não passou por isso. Mas é nessa hora que o gestor público que ele ocupa. Você deu bronca em quem aí agora? Não Se dei bronca, não é. não, Gigica. Eu Gigica, tu vi, tá me cara. dando uma bronca. Sabe o que ela falou? Ah, Deixa ah. ele falar um pouco. Então eu tô calada, eu não vou falar mais. Ai, ela é É, fogo! ela é Ela ótima. sabe Ela me dá tudo! esporro à vontade. Ela Vai sabe lá. Desculpa, não tudo! abra a boca mais. Laura, é impossível! É impossível! Deixa eu falar, pô. Ela perguntou isso mesmo, viu? Ela perguntou e não deixa eu falar. Então é o seguinte, adorei. Estou de brincando, Laurinha. Você é maravilhosa. Mas é o seguinte, então, assim, é uma situação muito crítica, é muito complicada, como você disse, é uma crise de uma geração. Então, assim, Laura, eu acho que a gente estava. Primeiro, quando eu fico vendo factoides, né, ou tentativas de marketing nessa crise. Isso aqui é o pior. Né, por exemplo, eu vi aquele negócio, parece um lava-jato daqueles, né? Que eles botaram, sei lá, via Uma prefeito tenda. anunciando. Era uma tenda que você passava embaixo e desinfetava, né? Eu vi o Ah, prefeito eu vi isso lançando. na China. Eu vi isso na China. Quer Não, dizer, na TV, né? mas eles compraram 3 aqui, botaram Mas 3 tá ou onde? 4. Não sei, não sei. Eu vi anunciando um dia na televisão. Mas é aquela coisa que você sabe, eu quando vi aquilo, eu disse, esse negócio é factoide, o cara quer aparecer e fingir que está tocando alguma coisa. Né? E ele fez lá a inauguração do negócio, recebeu lá um spray de detergente, sei lá, que é aquele negócio, como se fosse desinfectar. É O isso. próprio hospital de campanha, Laura, assim, eu acho que há a necessidade, sim, de você aumentar leitos, eventualmente há uma necessidade, mas é isso, por que não utiliza aqueles existentes O primeiro? Rafael de Paula, que era um hospital de pneumologia maravilhoso. Enfim, Tem, né? desculpa. Você tem infraestrutura aí. E tem uma coisa que o Daniel me falou desde o início, né, acompanhando a rede, né, que era o seguinte: a gente não está separando no Rio, né, as pessoas de coronavírus com os outros da Com o rede. resto, com os outros doentes. Então, na hora que Isso. mistura esse negócio todo, a certeza de que você vai entrando na rede municipal ser contaminado pelo coronavírus é de quase 100%. Né? Então, acho que esse é um aspecto ali na área de saúde. Tem um aspecto que eu acho que é no papel de liderar a cidade. Eu vejo o prefeito se manifestando muito pouco. Ele está numa fase que ele está puxando o saco do presidente, que ele quer o apoio do presidente para a reeleição dele, né? Enfim, faz parte da vida, tal, mas está ali numa puxação. É do Então jogo. ele não sabe se ele defende aquilo que a ciência defende, né? Que é, olha, vamos fazer o Se ele abre. isolamento, ou se ele faz o que o presidente tem defendido, que é abre, pô, vai morrer gente mesmo, e é isso aí, vamos fazer. Porque o Bolsonaro, ele defende uma tese, isso é importante dizer, porque as pessoas, às vezes, porque a narrativa do Bolsonaro, a maneira dele expressar é um horror, né? Enfim, às vezes confunde, né? Para determinadas situações é muito claro, e as pessoas gostam do estilo, mas para outras situações é muito ruim. Uma situação como essa, Muito na minha opinião, difícil. Mas é a muito frase de ruim. ontem é temerária, né? Vamos dizer. Claro. É desumana quase, gente. Ave Maria. Totalmente. Mas assim, então, mas quando você tem o que eles chamam de efeito gado, e não estou fazendo trocadilho com o negócio de gado, mas é aquela história de você contamina o gado. Né? Você contamina uma parte da população, porque aí você para a transmissão, partindo da premissa que todos serão contaminados em algum momento. Você acelera essa contaminação e meio que entuba as mortes que vêm. Né? Que é um negócio que quem tem um lado humano mais forte, que eu acho que é a maioria absoluta das pessoas, né, privilegia sempre a vida. Aliás, eu não sei se você viu o comercial que a Prefeitura de Teresina fez. Né? Não Eles vi. pegam um empresário, e esse empresário está lá, pô, meu negócio está fechado, vai gerar desemprego, vou quebrar, não sei das quantas, blá, 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 blá.
Aí a pessoa que está entrevistando ele fala assim, ó, você tem 4 pessoas atrás de você, você vai dar uma virada, mas você só tem uma vaga de UTI. Você tem que olhar. Eu tenho que te interromper. Aqui, ó. Desculpa. Aqui, Não. Crivella Ah. está na live com o vereador Felipe Michel falando que o Rio está maravilhoso, que está tratando 4 aviões para trazer respiradores. É o negócio do Está factoide. contratando. Qupois é. É o negócio, Eu não do sei que factoide. não tem o tal do respirador, meu Deus. E é o negócio do factoide. Então, Laura, assim, seguindo, quer dizer, onde é que eu estava aqui, meu Deus? Eu até me perdi. Na hora que você me interrompeu, entrou uma ligação aqui que eu sumi, porque hoje minha internet resolveu não funcionar, eu estou no 4G aqui. Eu estou vendo que você está meio assim. Eu também estou no 4G. Não. Aliás, Não, eu já desisti da outra. O 4G é melhor do que a outra. Aqui em casa é melhor. Eu esqueci o que eu ia falar aqui. Você falou esse negócio do Crivella, eu me perdi aqui no percurso. Cortou. Não, você estava falando do momento que a gente está vivendo, da questão do Bolsonaro. Do negócio da contaminação. Acho que eu estava falando do negócio da contaminação. Então, assim, dos aparelhos. É isso, né? Essa história. Então, não, eu estava falando da contaminação mesmo, depois você está com os aparelhos, confundimos tudo aqui. Mas o que eu acho? Quer dizer, você tem um meio termo nessa história. Né? Você tem uma maneira de encaminhar essa discussão, né? E aí tem o papel de líder do prefeito. Acho que é isso que eu estava chamando a atenção aqui. Ele tinha que estar ajudando, por exemplo, a relação do Witzel com o Bolsonaro. Infelizmente, não começou em 2018 a briga, se tivesse começado esse amor todo. A gente ia ganhar a eleição! Quem sabe, né? Enfim, mas aí era um amor total. Mas, enfim, paz e amor, os dois foram eleitos, vida que segue. Pra frente. Mas, assim, ele tinha um papel aí de tentar articular esse negócio, já que ele está próximo do presidente, né? Vamos aqui, o Estado, o interesse do Estado é maior. Então, eu acho que tem uma coisa de postura, de presença, de capacidade de liderar e de não que você vê. A gente está falando dessa criação de factoides, né? Um negócio que você entra e passa igual um lava-jato limpando detergente, mas você está jogando detergente. É o hospital de campanha demais, enquanto isso os hospitais não funcionam, você vai em qualquer centro de emergência sazonal, não funciona. E aí vem, agora vou mandar os aviões para a China, quer dizer, um negócio que tem toda uma imagem. E é doido, porque você sabe que da tua gestão para dele, 6.600 profissionais de saúde foram mandados embora. E agora estão fazendo muita falta. São só de médicos, Eduardo. São 1.097, 96, se não me engano. Isso significa que esses profissionais hoje podiam estar ajudando, podiam... eu sei que eu estou preocupada como... Não, mas é uma turma, Laura, é uma turma que, por exemplo, a gente sabe que o hospital de campanha, né, não é só a estrutura física. Né? Tem uma coisa do pessoal. Os insumos. Né? Insumos, gente, não sei quem. Então, assim, o que a gente tem ouvido é que você tem dificuldade de contratação de pessoal hoje, né? Nesse hospital de campanha. Então, assim, de novo, não é culpa do Crivella, nem do Bolsonaro, nem do Witzel, o coronavírus. Né? Eu acho que tem uma culpa que é mundial, não dá para isolar o Brasil. Uma coisa que eu tenho chamado muita atenção é o seguinte: a gente está te dando bronca de novo? Tá dando bronca? Agora tá trazendo umas perguntinhas. Beleza. Então, assim, eu acho que tem uma... Se toda hora me interrompe, eu me perco aqui. Bateu uma coisa você que se interrompe, eu tô calada. Não, porque eu vi você olhando para o lado, eu achei que ela já dando bronca. Pegar a pergunta. Aí eu ia te defender. Gente, vocês que nos assistem, o programa Meio da Laura é que a gente é muito animado nas conversas, então, e aí começa essa bagunça. Mas, só dizendo isso, então, assim, o que eu estava falando? Me perdi. Faz mal, Eduardo. Faz mal. Você não tem problema nenhum. De qualquer jeito, assim, tanta gente entrando e as perguntas chegando, mas algumas pessoas mandaram a pergunta para mim. E como a gente está falando da pandemia, vamos começar por isso, que é o pós-pandemia, que se Deus quiser vai ser organizado. O Caiado, para aqui, o Caiado entrou aqui e falou assim: deixa o Eduardo falar, Laura. Caraca, vou mandar Caiado calar também. Eu estou deixando, agora eu só estou perguntando, estou quietinha, não vi ele caiadinho aqui, não. Estou procurando. Mas, enfim, entrou tanta gente boa, Nery, Jaime, Diego tá aí, nossa Deise, nossa Ivânia, parceirona, Silvia Ponte está no ar, acabou de entrar. Que a presidente Rony do Costa DEM... está na área. Rony, a presidente do DEM, mulher...
Gente, João Pedro Figueira está aqui também. Só tem gente amiga. Amigo. Tá pensando um monte de gente amiga. Todo mundo à toa, doido para ver matar a saudade de mim da Laura. Todo mundo com saudade da gente, graças a Deus. Bom, você tem uma coisa boa na vida, foi as relações que a gente construiu. Não precisa ter sem mandato, dúvida. Precisa ter amigos, né? É isso, e até porque a gente não vai pedir nunca nada pela gente, a gente pede pelas pessoas. Mas aí o Carlos Monjardim, Eduardo, que é o presidente do CDL, né, Clube de Diretores de Lojistas do Rio, nosso parceiro, presidente da Associação da Associação de Moradores de Ipanema, uma pessoa que faz um trabalho muito legal, fez uma pergunta para você, diretamente. Ele falou assim: Eduardo, na administração municipal, além de todos os problemas que a classe produtiva e empresarial da cidade vem enfrentando, além da sensível falta de diálogo com a prefeitura, o comércio legalizado, que paga seus impostos, funcionários, aluguéis e muito mais, se depara com a expansão desenfreada dos ambulantes, que atuam sem licenciamento desenfreados ambulantes, que o atual prefeito tem licenciado a rodo. É verdade. Agora tem um ambulante de bicicleta, tem até ambulante de bicicleta, licenciados pela atual gestão. Como o amigo vê essa questão? Em relação ao necessário apoio ao Congresso Formal, responsável por 70% dos empregos diretos na economia da cidade e do Estado. Na verdade, ele quer saber, e aí quem completa essa pergunta é o nosso amigo Adalto Rodrigues, da Associação Comercial da Tijuca. Ele diz assim: ele quer ouvir a tua análise do que vai acontecer com a economia, né, no pós-pandemia, e quais são as alternativas do pequeno empreendedor. Então, você juntando a questão do comércio com o pequeno empreendedor, se você puder dar uma visãozinha, eu acho que a gente chega ao objetivo dos dois. Assim, eu estava olhando aqui as perguntas, antes de responder o nosso Monjardim, estava olhando aqui as perguntas e alguém lembrou aqui o que eu interrompi aquela hora, que eu esqueci. Desculpa. Eu estava contando a história do comercial de Teresina. Ah, é verdade. Aí eu não terminei. Então, assim, então, continua. O cara pega lá um sujeito, um comerciante, reclamando, vou ter que abrir, as pessoas têm que poder andar, vamos quebrar, gerar desemprego. Aí a pessoa que está entrevistando fala assim: ó, tem 4 pessoas atrás de você, e a gente só tem uma vaga de UTI, as 4 pessoas estão doentes, você vai ter que escolher quem é que vai para a vaga de UTI. As 4 estão precisando, mas você vai ter que escolher. Aí o cara vira, quando ele vira, era os 2 filhos dele, a mulher e a mãe. E aí, né, claro que era uma situação... Claro que era um comercial, mas é isso, comercial, mas pode acontecer. Não, parece que pegaram personagens reais. O cara, não, mas espera aí. Até porque tem vários exemplos. Eu estou dando de um cara, mas aparecem vários. Entendi. E o cara fica, obviamente, não fala nada, né, e fala: bom, mas eu não tenho como, eu amo todos eles, né? É minha mulher, são meus filhos, é minha mãe, eu amo todos eles. Então, assim, para colocar, o que a gente está vendo hoje é isso. É óbvio que todo mundo, você tem um problema econômico real, é óbvio que tem um impacto na economia o que a gente está passando, é óbvio que isso angustia, né, as pessoas, o emprego, óbvio, todo mundo sente isso, mas não pode ser um dilema da vida contra a economia, né? Essas coisas caminham juntos. E a narrativa, a maneira como foi colocada, virou isso. Só para terminar essa história. Em relação ao que o Monjardim fala, eu acho que tem 2 coisas aí, Laura, são 2 perguntas. Né? Uma é coisa do ambulante no Rio. Eu acho lamentável que a gente está voltando aqui a uma discussão que aconteceu na primeira campanha que eu participei na minha vida, que foi do início dos anos 90, do César Maia, 92, candidato a prefeito, você candidato a vereadora, né, em que os grandes corredores comerciais da cidade estavam tomados pelo comércio ambulante, numa disputa sem sentido com o comércio estabelecido. Né, todos nós aqui, e eu, quando fui prefeito, transformei boa parte dos ambulantes em microempreendedores individuais, demos alvará para os ambulantes, a coisa que o Crivella agora está fazendo. Não, peraí, você não está entendendo. O que ele está fazendo agora é entregando o que você já entregou. Entregando o que eu já entreguei. Renovando o crachá. É outra isso. Nada, e aí nada faz demais. uma cerimônia para a cidade cada semana. Isso, tal. Eu já me disseram isso outro dia. Né? Então, assim, a gente tem o maior respeito, e principalmente no momento de crise. Você tem, né, pessoas... Agora, você não vai resolver o problema social nem dessas pessoas e nem da cidade se você matar o comércio estabelecido. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Né? E você cria um ciclo vicioso, né, que... Quanto mais você acha que está resolvendo o problema do mais pobre ou a falta de emprego dele, permitindo que ele faça absolutamente tudo na calçada, né, competindo com o comércio estabelecido,
Na verdade, você está matando o comércio estabelecido, você vai ter mais gente querendo ir para a calçada. Então, é óbvio, você tem áreas da cidade que tem que ter regulamentação, que tem que ter o alvará, o microempreendedor individual tem ali que ter o direito de trabalhar, no momento de crise é óbvio que isso é mais difícil, mas não dá para ficar do jeito que está. Assim, você tem corredores que foram devolvidos à população, a Rio Branco, até a Avenida Atlântica, que não tinha nada, agora virou um mafuá, né? Não, em Madureira você não anda, né? Por Enfim, exemplo. Não, na né? cidade inteira, eu acho Calçadão que é isso. de Bangu. Você vai ter enfim. muito trabalho, mas assim, Não, e então, além assim, desse trabalho, isso vai você vai... exigir da gente diálogo, né? Conversa, mas não dá para ficar nessa demagogia, né? De achar que pode tudo, que vai tudo e que é assim mesmo. Não é assim mesmo, e a gente tem que ajeitar isso. Então vamos completar com o que o Adalto tinha perguntado. O que você acha que é possível fazer pós-pandemia para ajudar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor? Claro que você vai precisar do governo federal, porque não tem recursos que sejam possíveis, e eu já estou considerando que você vai ser o prefeito do Rio, e que em 1º de janeiro você vai ter que... Você já entra com uma dívida. Isso você não sabe, vou te contar agora. São 90 milhões de reais. Esses tais tomógrafos que não tem onde pôr, né? Estão inventando onde colocar. Os tais tomógrafos que o Crivella comprou, mais as máscaras, mais tudo, são 90 milhões de reais que começam a ser pagos só no dia 1º de janeiro. Portanto, não será mais o prefeito. Então, o próximo prefeito é que vai pagar esses tomógrafos que eles não estão sabendo direito nem onde colocar, porque você comprou o tomógrafo e a rede tem tomógrafo. E os tomógrafos que você comprou estão funcionando. Mas vamos continuar. Diz aí o que você acha que vai ser possível, o que você bolou, o que você está pensando para esse pequeno empreendedor, para esses comerciantes do Rio de Janeiro que vão sofrer muito, porque eu acho que a gente não sai disso antes de julho. Mas vamos lá. Só uma dica para fornecedor da prefeitura que estiver achando que vai vender a prazo igual o Casas Bahia, eu não entraria nessa, não. Depois não recebe. Mas, enfim, isso é outro problema. Em relação ao microempreendedor individual, né, ao microempreendedor, ao microempresário, eu acho que é o seguinte, Laura, tem setores, né, da economia que estão sentindo agora e que quando retomar, quando reabrir, nós não viveremos imediatamente um mundo normal. Então, eles vão continuar sofrendo, vão continuar passando por dificuldade. Então, essa é uma realidade clara dessa história. Esses setores vão precisar de muita ajuda de governo. Quando você olha para a circunstância da prefeitura, né, bom, tudo bem, vamos pegar determinados setores, vamos isentar do IPTU de 2020 e 2021. Vamos dizer aqui que seja isso, né? Não é suficiente para resolver o problema dele. Então vai ter que ter uma articulação muito grande, né, a capacidade de articulação política do prefeito para buscar recursos federais. A gente vai ter que ter esses programas que são lançados agora. Nós teremos que ter no que vem para determinados setores que não se até maiores, né? Porque até hoje os empresários não receberam, né? Enfim, é verdade que muita gente, graças a Deus, está recebendo R$600, mas isso não resolve a economia, né? Mas você tem linha de crédito para alguma coisa de folha de salário? Tem algumas coisas. Tem, para folha de salário tem. Que algumas coisas o governo federal tem feito. Mas, assim, vamos imaginar o setor de bar e restaurante. O sujeito não vai. Não imagine, vamos dizer que no dia 15 de maio, o Witzel e o Crivella resolvam, olha, está liberado para ir para a rua, acabou o isolamento social. Né? Não vai voltar normal o bar e o restaurante. Né? Não será uma coisa automática. O hotel, o setor turístico. Então, esses setores vão precisar de dinheiro na veia. Né? De recurso na veia. Turismo especialmente. E a cultura também. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cultura. E aí o prefeito vai ter que ter uma capacidade de articulação política muito grande para trazer esses recursos, né, para esses empresários. Mas que isso acontece? você é craque. Eu sei tratar bem. De Dilminha, passando por Lula, Michel Temer. Quem vier, Bolsonaro. Vamos embora. Bolsonaro, Spritzel, vamos com todo mundo. Isso. Mas olha só, o que eu acho que é importante aqui, Laura, que a gente tem que entender. Eu escrevi um artigo, você viu certamente, no sábado passado, retrasado, sei lá, no Globo, que eu chamava de Depois da Peste, né? Porque é o seguinte, o que é hora de estar fazendo? Administrando a conjuntura, olhando para a saúde das pessoas, mas trazendo as melhores cabeças dessa cidade para ir pensando nos desafios do futuro, né? Porque eles estão aí colocados, assim, você tem coisas que a gente vai viver, né, na pós-pandemia, que são meio óbvias. E que aliás, que tem, de novo, experiências pelo mundo já acontecendo, super interessantes.
né? De maneira de você, como é que alivia, o que vai pensar, que tipo de oportunidade se encontra num caso desse. Então, assim, eu não tenho resposta. O que eu estou pensando? Eu estou olhando muita coisa, estou prestando muita atenção nesse... Vendo as outras experiências, os outros Vendo países já experiências, estão na refletindo, frente da gente. ouvindo gente que eu acho inteligente. Eu fiz aqui, você participou, uma live com o Gabeira semana passada, com a Cláudia Cochim, tenho falado com o Fajado, quer dizer, tenho buscado conversar com pessoas que eu acho que têm uma cabeça mais para frente, porque esse desafio está colocado. E o desafio da cidade, de todo mundo, né? De um ou de outro. E a gente não precisa esperar desculpa a expressão, que a merda terminar, essa conjuntura agora, né? Para só ir tratar do problema. A gente pode se planejar, a gente pode estruturar olhando para frente. Então, sim, tem um desafio grande aí. É mais ou menos isso que o... Agora, deixa eu só... Antes de... Tem um monte de pergunta, agora eu me enrolei aqui, que é um monte de coisa. Mas, enfim, o pastor Gilberto fez uma pergunta que eu acho que é bem importante. Desculpa o palavrão, pastor Gilberto, eu falei um palavrão aqui. Não tem problema. Já não é mais palavrão, já está... Ore por mim. Já está aqui na nossa linguagem. Ele pergunta assim, você acha que com essa possibilidade dos próximos dias nada ter mudado, as pessoas, os números continuarem aumentando assustadoramente como estão, você acha que há alguma possibilidade de saque, roubo, as pessoas estão... Né, R$600 não resolve, muita gente não conseguiu receber. O que você acha que isso pode acontecer? Assim, Laura, eu acho, primeiro, né, o abastecimento de supermercado, não sei o que, isso, né, eu faço as compras da casa hoje em dia e eu acho que eu não fazia. Os mercados estão abastecidos. Bem. Cris deve estar adorando. Está adorando. Ela fica me gozando, não está vendo? Menosprezava. Vendo como é bom? Né, o trabalho que eu tinha. Tá, assim, esses debates de casais estão rolando com muita intensidade nos dias de hoje. Mas, enfim, então, eu acho que você não tem um problema de desabastecimento. E cá entre nós, quer dizer, o auxílio que o governo federal deu, que a Câmara, enfim, que o Congresso aprovou... Aí fica o Congresso aprovou. Na verdade, era de 200 mil, não, vamos ser justos, era de 200 mil, a Câmara pediu 500, isso. Não, a Câmara pediu 500, aí o Bolsonaro disse, então dá 600 logo. Nessa altura... Enfim, que bom. Né? Que bom, então, todos eles lutaram juntos, de alguma maneira. Nessa época estava bom, não tinha crise. Né? As pessoas estavam só pensando em coronavírus. Se fosse isso, estava ótimo. Mas vamos lá, continua. Desculpa te interromper. Mas, senão a Giovana vai bater em mim daqui a pouco. Não, mas, enfim, não estamos aqui para um monólogo meu, nem para uma entrevista oficial. Estamos batendo papo. Não, até porque eu não sou jornalista, eu sou advogado. Não, eu acho que bater papo é importante. Mas, assim, então, Laura, eu vejo assim, a maioria das pessoas está conseguindo acessar essa ajuda. É claro, tem casos, aí você olha para o universo, né, de 40 milhões de brasileiros que estão acessando essa ajuda, 50 milhões de brasileiros. É claro que você vai ter gente que não conseguiu acessar o aplicativo, que teve dificuldade, que não se enquadrou lá nos pré-requisitos da Caixa. Às vezes muita gente está sendo ajudada, é justo. É real. Sabe? Então, assim, eu não sinto ambiente para isso, nem justificativa para isso. Não há elementos concretos que justifiquem isso. Então, eu acho que eu não temo isso. Né? E se acontecer, não acho que é algo legítimo. Então, eu acho que vão te ajudar, sim, porque você... Primeiro porque é o Rio de Janeiro, essa cidade é especial. Não, mas você está falando negócio do saque. Você se perdeu aqui. Eu estava falando negócio do saque. Desculpa, eu que me perdi agora. Eu não acho que vai acontecer saque. Não acho que tem clima para isso, não. Não, também acho que não. As pessoas estão todas se mobilizando. Aliás, eu queria agradecer aqui de público, né, ao FFA Legal, que ajudou, ao SHOR, que tem ajudado, a Ação da Cidadania, que tem ajudado. Enfim, pessoas que estão ajudando, doando, tentando ajudar outras pessoas. Ao pessoal, nossos amigos do Ponto Cine, que também estão tentando ajudar. Enfim, todo mundo está se mobilizando para ajudar as pessoas. Né? Bom, o Marcelo Oliveira pergunta assim, quais os caminhos da cultura? Depois de 3 anos de massacre da administração pública e agora no pós-pandemia. Na verdade, o que ele está dizendo é que sofrer... Na verdade... Os recursos foram muito poucos. Né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal da cultura e eles disseram não dá para comparar o governo Crivella com o governo Eduardo. A falta de investimento é gigantesca. Eles fazem mágica, eles só trabalham hoje com ISS. O que você pode dar de alento? Tem um monte de gente da cultura que entrou aí, pode dar de alento para essas pessoas. E depois disso, a gente vai falar um pouquinho daquele negócio do Rio igual, mas vamos lá na cultura primeiro.
Enfim, em relação à cultura, vamos lá, ela tem uma importância econômica enorme para a cidade, né? E é um dos setores mais afetados, como lembrou a Laura aqui, porque, enfim, não há manifestação cultural nenhuma, a não ser, enfim, as pessoas estão fazendo live aí, em geral sem ganhar nada, não são os grandes artistas, mas essa não é Que a são lógica, financiados. Não. não é a realidade da maioria da produção cultural. Então, assim, é edital, edital na veia, edital na veia, edital na veia. É um setor que eu diria assim, ao contrário, por exemplo, da atividade econômica do comércio, que a Laura falou aqui, do microempreendedor, né, do pequeno comerciante, tal, que eu acho que vai precisar de recurso federal. Né? No caso da cultura, eu acho que a gente tem um mapeamento mais claro disso. Né? E assim, eu já diria que é uma coisa que está, já antes de você ter uma pandemia, porque aí eu tenho feito essa brincadeira, a história do Crivella 16 com Covid-19, a cultura já vinha sentindo essa pandemia mais do que ninguém. Claro, ele diz, né? Né? Aliás, ele diz, o Marcelo fala, são 3 anos sem nenhum tipo de investimento grande, né? Como era no teu governo. Não, investimento nenhum, quer dizer, os editais são inexistentes, quer dizer, os equipamentos culturais estão à míngua, né? O Imperato, um super orgulho para a cidade, né? No meu governo, claro, como prefeito, tenho orgulho de ter recuperado o Imperato, mas são equipamentos culturais, né? As arenas cariocas, enfim, uma série de equipamentos, os editais que a gente fazia localizados, quer dizer, isso tudo muito importante que o cara abandonou por completo. Ele não dá os recursos, quer dizer, por mais, assim, a Adolfo está até tentando, mas eu sei que é muito difícil no governo Crivella. Mas vamos lá. O Jean, que é o nosso parceiro de carnaval, ele diz aqui, é possível termos o carnaval 2021? Você tem uma tradição, já que Eduardo tem uma grande tradição no carnaval. Eu acho que talvez não deva ser em janeiro, mas não quer dizer que não vai acontecer o carnaval. Sei lá. É o seguinte, como é que eu olho a história do coronavírus? Primeiro, se a gente estiver vivendo a epidemia ainda com a intensidade que está hoje, não vai ter carnaval. Óbvio que não vai ter. Né? Claro. Não vai ter, não vai ter, acabou. Acho que essa discussão não tem nem que acontecer. Né? Inclusive, o meio cultural é um meio que tem chamado muita atenção para essa coisa. Fique em casa, proteja. Acho que todo mundo será solidário nisso. O que eu quero crer? Né? Que a gente vai viver esse pico agora, pelo jeito está vendo nesse mês de maio aí, né? Quer dizer, e a coisa vai normalizando um pouco. Então, o carnaval é só em fevereiro. Que se espera, né? Ano que vem acho até que é março. Então, assim, tem um ano até lá. Né? Igual o negócio da eleição. Eu não consigo. A eleição, a campanha começa dia 15 de agosto. Né? Quer dizer, eu acho que tem que manter a data. Não tem que adiar. Não tem que adiar. Né? Que se mude critério. Fica 2 dias fazendo eleição. Vota de letras, né? Mulheres primeiro, homens depois, homens primeiro, mulheres depois. Enfim, sei lá o que faz, mas organiza um sistema que você, né, começa mais cedo, termina mais tarde. Termina mais tarde. Mas viabiliza. Então, são desafios. Agora, aí são coisas essenciais. O carnaval não. O carnaval, por mais seja uma festa importante, né, vários de nós gostamos, o Jean e a Laura adoram pular carnaval na parceria, né, mas isso é perfeitamente supérfluo e pode ser adiado. Ô, Portelense, a tua maga, a Portela não ganha muito tempo. Tu fica na tua aí. Eu estou preocupada com a senhora do Jean, ouvindo essa história toda aí. Nada, minha amiga. Vou te apresentar o Jean. Jean é uma liderança maravilhosa. Vai parar de trabalhar para você no centro da cidade. Vamos juntos, fala, Jean. amor, desculpa. Fala. Não, já terminei. Bom, tá, então vamos lá. Não, é porque eu não quero te interromper, senão depois aqui vai ser fogo depois em casa. Mas, enfim, uma pergunta que o Luiz está fazendo aqui para você é o que você pensa em fazer com os técnicos de enfermagem que foram demitidos nessa gestão e que faziam parte, né? As clínicas da família foram desmontadas. Tua ideia é retomar todo o trabalho feito que você e Daniel fizeram, de realocar essas pessoas, que foram todas, passaram por provas, né? Ninguém entrou pela janela, não tinha indicação política, eu sou testemunha, né? Porque passavam pelo processo seletivo. Então, a ideia é o quê? Retomar esses profissionais, retomar, por exemplo, acabou. São dezenas de equipes de saúde da família que acabaram. Você pensa em voltar isso tudo? Olha só, qual é a ideia? Vamos lá. Primeiro, é óbvio que a gente vai retomar. Né? Óbvio, e a gente sai
70% de cobertura de saúde da família e baixa para 50%, para sei lá quanto é que está hoje, né? Isso é inaceitável. Eu não tenho a tara de chegar a 100%, né? Enfim, acho que uma média de Também tem áreas que não 70%. precisa. Enfim, tem quem é mais SUS raiz, né? Tipo o Daniel, que estava nos assistindo aí, Tá, Dani, beijo, e uma beijo. turma lá da Fiocruz, assim, eles querem, para eles até o cara mais rico do mundo tem lá um agente comunitário aparecendo na casa. Enfim, acho que não precisa, Não tá? A precisa gente tanto. tem que focar no. Mas você tinha áreas ainda que a gente precisava avançar, né? Eu acho que tem uma coisa de. Que era uma coisa que o Pedro colocou na campanha de 2016, aquela coisa do intermediário, superclínicas da família e tal. As Isso tem que se, superclínicas. tem que se avançar. Agora, o que eu queria dizer? Quando quem criou o Rio Saúde foi o meu governo, né? Eu lembro, eu votei, eu era vereadora. A gente tinha um sistema estatutário, né? A gente traz o sistema das OS. E o que acontece? Como a gente ampliou muito a rede, eu fiquei incomodado, o Daniel conhece isso muito bem, né? Tinha aquele tal de abas. Eu não gostava muito daquele negócio. Não estou dizendo dos profissionais, das pessoas, não, mas estou dizendo Não, estou falando do da sujeito instituição, que da era ideia da os empresários lá da Entendi. história. Surgiu uma turma meio empresarial, né? Tinha aqueles outros que até os caras foram até presos, que davam do história de Cari, depois o negócio do Pedro II. Era uma turma esquisita. Obrigado. Né? Não estou querendo atacar nem acusar ninguém de nada aqui, até porque nunca fizeram graça para cima de mim. Mas, então eu falei, Daniel, a gente tem que ter uma estrutura, né, que possa competir com essas OS. Então vamos fazer nossa OS pública. O Rio Saúde, na verdade, era a empresa pública de saúde para competir com as OS privadas. E a minha ideia sempre foi que o Rio Saúde se estruturasse de uma forma tal e com uma eficiência tal que ele pudesse participar do processo licitatório, mostrando que o custo dele era menor, né? Mostrando que ele tinha mais capacidade de fazer compras de qualidade, que ele podia atender melhor. Então era isso, para isso foi feito o Rio Saúde. Claro, a gente tinha já começado experiências, o Serra da Barra, enfim, teve aí Serra do os Centro, equipamentos, enfim, alguns equipamentos aí que o Daniel sabe isso melhor que eu. Então, mas a ideia era isso, era começar. Inclusive, tinha ali um atritozinho bom entre o pessoal da Secretaria de Saúde e o Rio Saúde que eu estimulava. Né? Eu deixava eles quebrar o pau, porque na verdade é o seguinte, o Rio Saúde era prestador de serviço para a Secretaria de Saúde. Secretaria, claro. Então, tiro, porrada e bomba, né? Então isso era um lado desde que positivo. Funcione para a população. O que o Crivella fez? Ele desrespeita esses profissionais das OS que criam. O programa de saúde da família, ele tem essa coisa da relação, né? do médico de família, do agente comunitário que conhece, né? Porque principalmente nessas doenças crônicas, diabetes, sei lá o que a pessoa tem uma coisa do diálogo permanente. Na hora que ele faz essa história, porque na verdade é para economizar um período do ano a prestação de serviço da saúde, e a cidade dá um azar, que o azar não é do prefeito, é nossa, que a pandemia vem na hora que ele demitiu todo mundo. Então, de respeito a esses profissionais que participaram sim de processo seletivo, pode ter sido concurso público, mas fizeram provas, né, não foram nomeados como empregados do município, e que cumpriam um papel fundamental, e que também não podem ser contratados pelo Rio de Saúde sem o devido processo seletivo, adequado, concurso. Né? Então, tá esse jogo de engano agora. Então, a gente vai sim tomar essa estrutura. Saúde é prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, junto com o emprego. A gente tem pouco tempo, mas eu não podia deixar de falar. Primeiro, lembrar, né, hoje eu estava lendo uma matéria, 56 milhões vão ser gastos em publicidade. É um absurdo. No meio dessa confusão, você gastar 56 milhões em publicidade. Mas olha só, Laura, deixa eu te interromper. Eu fazia publicidade. Mas não numa época dessa. Não, calma. Só que eu nunca tirei dinheiro. Deixei de fazer clínica da família para gastar em publicidade. Nunca deixei de fazer educação para gastar em publicidade. Nunca deixei de pagar salário de servidor em dia, de dar aumento para servidor, para fazer em publicidade. Então, é isso que eu digo. Quer dizer, você gerencia, governar e estabelecer prioridade. Exatamente. Né? Então, você diz, olha, eu vou gastar aqui, eu vou gastar ali. Né? Mas acho que claro, assim, eu fiquei claro muito qual é feliz. a prioridade do atual prefeito. É isso, eu fiquei muito feliz. Bom, primeiro pedir desculpas, já quase 9 horas, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, tem um monte aqui ainda para fazer, mas é assim mesmo, esse é Eduardo Paes, mas de qualquer jeito, na segunda-feira eu vou entrar na live dele para fazer as perguntas muito. De vocês. Ela fala muito, a sou eu filha que já falo acusou, muito. O presidente do partido do Rio de Janeiro já acusou. Mas vamos lá.
Você falou uma coisa outro dia que eu acho muito legal. Você falou um pouco desse Rio igual, né? O Rio de Janeiro é uma cidade diferente de todas as outras, muito mais maravilhosa que todas as outras, e podia dar o exemplo para a nação de uma cidade igual, quer dizer, com menos desigualdade social. Mas você falou isso muito en passant e eu peguei o tal do Rio igual e me apaixonei. Né? A gente montou agora não, no ano passado, eu, Rodrigo Maia, o próprio Caiado, um projeto com o Ministério da Educação chamado ECO. Na verdade, ele chamava Educarte, que é um projeto, porque assim, os projetos sempre acontecem para esporte, só esporte. E a gente fez um projeto de educação e cultura. Então, permite outras atividades, balé, violão, enfim, flauta, tudo que você puder imaginar, capoeira, artesanato, que fazem com que essas pessoas que não têm esse tipo de acesso tenham. Mas isso é um exemplo, como os projetos que já existiram no teu governo são outros exemplos. Mas eu queria assim, o que você pensa quando você diz esse Rio igual, né? Esse Rio que, de alguma maneira, atravessa a questão da desigualdade. Bom, isso vai perguntar. Quando você responder, eu já vou me despedir antes para a gente não perder tempo, porque só falta pouquinho. E queria a segunda pergunta, essa pergunta é minha. Eu estava lendo que a Rogéria Bolsonaro vai ser candidata a vice-prefeita do Crivella. E me lembrei que ela sempre trabalhou com você, ela era do seu gabinete, ou eu estou maluca? Sim, Na minha cabeça, a Rogéria trabalhava no seu gabinete. É isso mesmo? Bom, gente, eu vou passar para o Eduardo, ele, na verdade, quando Não, chegar... você se despede aqui, tempo? eu falo Então dá, dá então vai. tempo. Então fala. Em relação a Rogéria, ela é uma ótima figura, foi vereadora comigo, gosto muito dela, trabalhou Eu também, 8 pessoalmente, anos, adoro. trabalhou 8 anos como minha assessora, enfim, tenho muito respeito por ela e enfim, desejo sempre sucesso a ela. Em relação a essa história é o seguinte, na verdade, Laura, Esse Rio igual, né? Essa desigualdade que a gente vive no o que Brasil. acontece com o Brasil, né? Mais do que o Rio? Assim, a gente tem umas elites, né, que são incapazes de entender ou de estabelecer um consenso de que não dá para ficar nesse nível de desigualdade que a gente vive. O mundo está muito desigual, o mundo inteiro, essa é uma discussão do capitalismo hoje, né? Enfim, você tem 1% dos mais ricos, tem o mesmo que 50% da população. Esse debate está nos Estados Unidos, está na Europa, você tem o Thomas Piketty trazendo essa discussão. Eu estou até aqui, cadê? Estou até com um livro aqui, que até chegou aqui agora, eu nem anunciei, que é a História da Desigualdade, Concentração de Renda no Brasil, estou lendo, comecei a ler essa semana. Show. Então, assim, tem um pouco essa história, mas eu acho que você tem que ter muito... A gente precisa estabelecer um consenso, né? Eu não tenho como vocalizar isso nacionalmente, mas estabelecer um consenso para a gente superar essas desigualdades. E tem o Hector, que é um moleque muito interessante, um garoto, 30 anos, que toca ali a fábrica de startups. E eu estava um dia com ele, ele estava falando, Eduardo, por que o Rio não pode ser um hub, né, uma base? Está lendo o Capital. Exatamente. Fala, vai lá. Você vigia, hein? Você vigia. Chegou aí e puxou rapidinho. Foi na hora. Vai viver. Mas então, assim, esse cara ele me dizia, Eduardo, por que a gente não pode ser um hub de startups, de aplicativos que que olhem para o enfrentamento das desigualdades sociais e dos problemas sociais? Quer dizer, que tipo de mecanismos e ferramentas? Eu tenho usado uma expressão que não é invenção minha, que é o seguinte, que o digital, né, a tecnologia, o aplicativo, ele pode ser para essa epidemia o que foi o saneamento para as epidemias que aconteceram em meados do século XIX, como grande solução, como grande saída para essas epidemias. Então, assim, eu acho que é um desafio. Acho que o Brasil precisa desse desafio. Não dá mais para... De novo, aqui eu entendo, não estou aqui querendo sociedade, todo mundo igual, todo mundo bem. Não, acho que tem o talento, o mérito, enfim, acredito em tudo isso, mas o trabalho. Não dá para a gente viver o que a gente vive. Viver o que a gente vive. Então, assim, Laura, super prazer, adorei participar dessa live. Não, você ainda tem... A gente ainda tem 7 minutos, coisa pra cacete. Mas eu tô vendo. Porque eu acho que não acaba com 55, eu sempre achei que acaba com 55. Não, se for até 7, vamos nos 7 aqui. Temos 7 minutos falei ainda. Falei que eu não ia demorar muito, você pode até perguntar mais. Eu vou aqui alguém perguntou, mais. cadê as vigas da perimetral
O De Rafael novo essa Barros. história. Gente, olha só, a população tem Vou direito de mandar perguntar. o vídeo para ele. Tem? Rafael, assim, Rafael, tem um videozinho que eu fiz, está lá aí no meu perfil no Instagram, Eduardo Paes. E só para você uma explicação rápida, é o seguinte: primeiro, as vigas não estavam sob guarda, eram 5 vigas de 1.000 vigas que subiram, tá? Não tinha que ter subido nenhuma, mas eram 5 de 1.000. Elas não estavam sob a guarda da prefeitura, estavam sob a guarda da empresa privada, a concessionária Porto Novo, que foi responsável por isso e indenizou a prefeitura, né, o valor de R$90 mil, que era quanto valiam essas vigas. Elas não valiam aqueles milhões todos. Passavam. Então não houve prejuízo nenhum para os cofres públicos, a história é absurda, mas não foi responsabilidade da prefeitura e muito menos houve qualquer prejuízo para os cofres públicos ou para o cidadão. Que é o Dá mais uma olhada importante. nesse videozinho aí, exatamente. Não, é legal ele entrar. Agora, aqui a Luana está perguntando, que está dizendo o seguinte: a O SEDAI Rony não está está dizendo dando. que você já está na página 97 de demandas para me entregar. É o seguinte, gente, isso aqui é o seguinte: a Laura, ela é prefeita, ela vai no seu gabinete, ela aparece, pede, porque é uma desgraça. Só povo, nunca pediu nada para ela, mas pede, e pede, e pede. E vou continuar e pedindo a vida toda. Vamos embora. Se Deus quiser ser eu gosto de vereadora, ser mas pedido. você será prefeito. E eu vou sempre pedir, porque assim, esse é o erro. Né? Uma coisa que está me deixando assim assustada, foi bom que você me lembrou isso. É vereador mandando cartinha porque fez a limpeza das ruas. Pelo amor de Deus, é obrigação. Essa cidade, a Conlub está fazendo um belo trabalho, mas assim, essa demanda é de todos nós, de qualquer rua da cidade. Não faz sentido o vereador fazer cartinha para isso. É o fim do mundo. A gente nunca vai melhorar na política se não tiver a consciência de que o serviço público é público para todos. O que faz o vereador não é nada mais, nada menos do que acionar o prefeito para as emergências de cada uma das áreas da cidade. Mas o prefeito tem responsabilidade de fazer isso em todas. E num caso de pandemia, ele tem que lavar a cidade inteira. Não precisa vereador pedir, nenhum de nós pedirmos. Isso é uma obrigação do governo. É por isso que assim, a gente não avança. Bom, mas tudo bem, eu acho que 2 minutos para você e 2 para mim. Vamos dividir que a gente aqui, a cassete ali. Dá um beijo no Farinha. Se eu não mandar um beijo pro Farinha lá de Guaratiba, eu apanho. Já brigou aqui que se eu não mandasse. Enfim, todo Beijo mundo pro povo participou. de Guaratiba. Vai, fala 2 minutos. Vamos ajeitar essa Transoeste aí, povo de Guaratiba. 2 minutos para você. Bom, voltando. Eu estava falando da Luana e entrei no meio dessa confusão. Mas, enfim. Gigi, controla lá que ela se despede, me dá a palavra, volta a falar, quer fazer pergunta. Organiza essa bagunça aí, pelo amor de Deus. Não, a Gigi já está lá dentro. A Luana pedindo isso, né? Que você não deixe de ajudar as comunidades, que falta água, que é um absurdo. A gente ainda ter, embora a SEDAI tente, não aguenta fazer sozinha, talvez um convênio da SEDAI com a prefeitura no próximo governo, para ajudar na água. É impressionante como nessa cidade, em pleno século XXI, ainda falta água. Mas, Laura, o Rony está dizendo que quer um beijo seu também. E a Tubson está aqui. Muito beijo. Tubson, todo mundo. Um monte de gente parceira. Sérgio Alves, grande Sérgio. Muita gente amiga. Sérgio Alves. Legal. Vamos lá, meu amor. Você tem... 2 minutos para você e 1 para mim. Vai lá. Estou vendo aqui. Não, gente, agradecer, dizer que é um prazer, uma honra. A Laura é uma amiga querida, uma pessoa que eu convivo há muitos anos. Eu digo o seguinte, que a Laura, esse jeito dela, né? Ela chega em cima, tal, não sei o quê, eu digo que a gente tem complexo de Estocolmo. Complexo de Estocolmo é aquele que o cara é sequestrado, né? E ele começa, em determinado momento do sequestro, ele começa a entender as razões do criminoso que o sequestrou e passa a defender o criminoso. Eu sou sequestrador e ele é o Então, a sequestradora, no caso, é ela, e eu defendo tudo que a Laura diz. Mas é um prazer estar contigo, uma honra, uma alegria. Sou seu fã, um beijo no seu coração. Tamo juntão, vamos que vamos. Recuperar esse nosso rio, olhar com otimismo, ficar ligado nesse momento, cuidar da saúde, né? Lamentar que tantas vidas estejam se perdendo, mas ter força e firmeza que a gente vai prevalecer no final e somos maior que esse negócio aí que está, essa porcaria desse coronavírus, Covid-19 aí. Somos melhores que o Crivella 16 e que o Covid-19. Vamos vencer ambos. Bom, gente, agradecer a cada um que pôde participar hoje, convidar para amanhã a gente vai ter Daniel Soran e segunda-feira a gente vai falar sobre educação física com o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Hilber. Mas pedir principalmente, acho que é o que o Eduardo terminou dizendo, principalmente que as pessoas tenham a consciência de que não é um momento normal, que não dá para ir para o churrasco, que não dá para ir passear, que a gente tem que ter a obrigação com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama. A gente tem que ficar em casa. É claro que é chato. Eu estou quase mordendo as paredes, porque eu não saio de casa, mas
não tem jeito. A gente tem que ficar. Quem pode ficar, tem que ficar em homenagem a quem não pode. Né? Eu estava hoje conversando com um amigo meu, com o Proença, tomando até um beijo para Vai ele aqui. acabar o tempo, Não faz mal, 8h59. dá tempo ainda. Dá Manda o tempo. beijo final. Essa amanhã é aniversário da Laura. Canta todo mundo. Parabéns. Sexta-feira. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas Você é danada, hein? felicidades. Muitos anos de vida. Laura, Fiquei vermelha. Laura. Sopra a velhinha aí, sopra a velhinha aí. Sopra. Sorteio. Primeira vez que a gente comemora aniversário com antecipação internet. Boa noite a todos. Só não para de falar. Valeu, galera, que eu vou dormir, que eu tô morto. Beijo. Beijo, Du. Obrigada. Beijo do gordo. Tchau. Valeu. Beijo do magrinho. Gente, Magrinho, um beijo para Pedro. vocês Valeu. todos. Magrinho, agora você fez dieta, tá magrinho. Um beijo para todos, muito obrigada. E a gente se vê amanhã, se vê na segunda. Parabéns, Laurinha. Happy birthday. Se vê por aí. Beijo. Obrigada Valeu, pelos tchau, tchau. parabéns. Obrigada. Valeu. Tchau.